1 Samuel capítulo 1, verso 9. Diz assim o texto: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Vou ler de novo o verso 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Vou ler o 12 de novo. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. É um texto conhecido, muitos de vocês o conhecem, já preguei ele algumas vezes, mas hoje de manhã a gente caminhava e eu comentei com a profetisa Márcia que desde ontem à noite o Senhor falava muito comigo sobre a necessidade de nós entendermos algumas coisas sobre a vida da Ana. E hoje pela manhã, você sabe que de quinta-feira de manhã eu faço faxina na minha casa. A profetisa Márcia fica com a parte de dentro, nós não temos ninguém que ajude a gente a fazer isso. Então ela fica com a parte de dentro e com as roupas. Eu fico com a parte de fora e a comida de quinta-feira. Isso de segunda e de quinta-feira. E quando eu estou lavando meu quintal ali, eu sempre fico conversando com o Senhor. E hoje, enquanto eu lavava a garagem, eu até fiquei preocupado das pessoas passarem na rua e me ver chorar. Porque por alguns momentos eu comecei a me emocionar ali. Tamanho aquilo que o Espírito Santo começou a falar comigo acerca dessa mulher. Perceba que todas as vezes que Deus ia levantar algum homem poderoso na terra, Ele sempre usou o ventre de uma mulher estéril. Impressionante. Aqui Deus ia levantar um Samuel, e Ele usa então o ventre de uma mulher que aparentemente era estéril. Por quê? Porque essa mulher não podia se contaminar de bebida forte, porque a base, ou seja, o lugar da onde o Senhor iria gerar, precisava ser um lugar limpo, santo. Então nós precisamos entender que se nós quisermos crescer e quisermos ter personalidades do Senhor na nossa vida, a nossa base tem que ser sem nenhuma contaminação. Nós precisamos arrancar as contaminações da nossa vida. E essa mulher sofria um ataque terrível, porque o seu marido, naquela época podia ter duas mulheres, irmão, agora não pode não, graças a Deus, em nome de Jesus, porque uma só já dá um trabalho, imagina duas, né? Mas então, o marido dela, o Eucana, tinha uma outra mulher chamada Penina, e essa mulher tinha
o ventre aberto. Então essa mulher tinha outros filhos. E todas as vezes que Eucana subia diante do Senhor para apresentar os seus sacrifícios, ele subia junto com as mulheres, e eu imagino que até mesmo a Penina ficava olhando para Ana e zombando da Ana, porque ela podia dar filho e ela não podia. E com isso ela começou a se amargurar, com isso ela começou a se entristecer. Mas é impressionante que nós começamos a ler do versículo de número 9, que um dia Ana se posicionou. Repete isso comigo, um dia Ana se posicionou. Eu entendo que aquele dia Ana deve ter se cansado da vida como ela levava, ou da forma como ela encarava as coisas. Naquele dia ela resolveu se posicionar, naquele dia ela resolveu encarar a realidade da vida dela. Ela disse: não, se alguém pode mudar alguma coisa, não vai ser o meu marido. Se alguém pode mudar alguma coisa, não vai ser eu ficar amargurado. Se alguém pode mudar alguma coisa, não vai ser eu ficar entristecida. Se alguém pode mudar alguma coisa, não sou eu, olhando para quantos filhos Penina dá para ele. Não adianta ficar contando quantos filhos ela dá. Se alguém pode mudar alguma coisa, não sou eu, não é ninguém, a não ser o Senhor. Então eu preciso buscar a face do Senhor. Então ela propôs no seu coração buscar ao Senhor. Impressionante que eu parei algumas vezes e li alguns versículos de novo com você, para que nós pudéssemos frisar. No versículo 10, quando nós começamos a leitura dele, diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui eu vejo a postura que todos nós, como homens e mulheres de Deus, devemos ter quando nós enfrentamos um problema. Lamentavelmente, às vezes por causa da nossa imaturidade ou por causa da nossa fragilidade na fé, a gente acaba retrocedendo ou deixando de receber a totalidade de Deus nessa hora. Essa mulher estava amargurada, essa mulher estava entristecida, essa mulher estava dentro dela cheio de questionamentos. Deus, por que você não me dá um filho? Deus, por que você enche essa outra de filho e para mim você não dá nenhuma? Senhor, o problema não é com Eucana, Senhor, o problema é comigo. Imagine você, ela se sentia culpada, ela se sentia menosprezada, ela se sentia infrutífera, ela se sentia pequena, ela se sentia inválida. Mas naquele dia ela vai fazer o quê? Ela não vai no Eli, ela não vai no sacerdote, ela não vai no marido dela mais, ela não vai fazer outra coisa a não ser dentro da casa do Senhor. E ali ela se prostra, ali ela se humilha, ali ela se entrega, e a Bíblia diz que ali ela orou ao Senhor e chorou muito. Ali ela escolheu entregar e jogar tudo nas mãos do Senhor. E o que você quer dizer com isso, apóstolo? Na verdade, nós temos uma nuvem de testemunhas olhando a mim e a você, a postura e a posição que eu e você temos no nosso dia a dia. E à medida que eu olhava para esse texto hoje, enquanto eu lavava a minha casa, cuidava das coisas lá, o Espírito Santo me fez entrar numa situação, e eu disse assim: Senhor, eu não vou falar isso de novo na igreja, porque as pessoas já conhecem isso. Mas o Senhor me levou para algumas situações que eu já passei. Às vezes, acontece muito das pessoas virem na igreja e olhar para os pastores, olhar para as pessoas que estão na frente de uma ministração e achar que eles não têm nenhum tipo de problema, achar que eles não enfrentam nenhum tipo de situação adversa, acha que eles não são humilhados, acha que eles não são decepcionados, acha que eles não se decepcionam, acha que eles não se frustram, acham que eles às vezes não são esquecidos. Às vezes as pessoas cobram muito deles, mas se esquecem que eles existem. As pessoas não imaginam isso, elas não imaginam como a gente sofre também. E à medida que eu olhava para esse texto, enquanto eu fazia minha função de manhã lá em casa, eu comecei a olhar para situações que eu já passei, e de como o Espírito Santo me fez passar aquelas situações. E eu não estou entendendo desde hoje de manhã o porquê que o Senhor quer que eu fale isso. Eu não estou entendendo por que o Senhor, desde hoje de manhã, ficou me incomodando no espírito para que eu pudesse falar isso aqui. Hoje à tarde, eu até na teimosia tentei achar uma outra palavra. Palavra tem um monte, mas a vontade do Senhor não era a palavra que eu queria. E existem alguns momentos da minha vida que eu passei, que eu precisei vir pregar aqui. Depois que eu abandonei o meu trabalho profissional para viver aqui na igreja, o Senhor me disse que eu iria viver de milagres. Mas existiram dias que eu cheguei aqui e a nossa janta na nossa casa foi pão. Foi um pão com uma fatia de presunto,
bem assim na rala, porque a coisa estava difícil. Chegou dias que eu vim pregar aqui, que eu não tinha quase que combustível para voltar. Já chegou dias aqui, depois de 2007, quando eu abandonei meu trabalho, que Deus disse que eu viveria de milagre, que eu estava indo embora com o meu carro, e eu desço essa rua aqui, Floriano Peixoto, acho que ela chama, e quando eu cheguei ali, antes de subir, chegar na ponte ali embaixo, meu carro veio, e parou, e naquele dia eu não tinha um centavo na minha bolsa. Eu liguei para minha irmã, disse assim para ela: Josiana, você pode pegar a sua moto, você pode comprar 1 litro de gasolina para mim? Ela disse: por que aconteceu, irmão? Eu falei assim: olha, meu carro acabou a gasolina, e eu estou parado aqui, o ponteiro estava marcando que tinha gasolina, mas eu não sei o que aconteceu. E sabe, Josiane, eu também esqueci minha carteira em casa, vim só com o documento do carro. Então você pode pegar a gasolina para mim e depois eu te pago. Aí ela chegou lá, ela trouxe a gasolina, eu botei no carro, dei partida, fiz aquela oração: Jesus, aumenta com água agora para que eu possa chegar em casa. Só que isso que aconteceu comigo não me fez olhar para o Deus que eu sirvo, que Ele é pequeno. Isso não me criou uma revolta querendo abandonar as coisas. Aconteceram dias eu chegar aqui, de dizer para você que Jesus cura, que Jesus faz e que desfaz, e eu tinha 7 parcelas da minha casa atrasada. Para honrar os compromissos da igreja, eu deixei todos os meus compromissos. Você sabe que se uma casa financiada pela Caixa ficar com 3 parcelas atrasadas, na 4ª você perde a casa. Eu fiquei com 7 e não aconteceu nada. Só que isso, irmãos, não pôde ferir a minha ministração aqui na igreja. Existem coisas que eu passei, que o meu pai e minha mãe não sabem. Tem coisas que eu estou falando aqui hoje que eles não sabiam. Tem coisas que eu passei que minhas irmãs não sabem. Tem coisas que eu passei de 2007 até hoje que minha sogra e meu sogro não sabem. Tem coisas que eu passei de 2007 até aqui que nenhum líder da igreja sabe. Tem coisas que eu passei desde 2007 até aqui que nenhum membro da igreja sabe. Sabe por quê, irmão? Porque foi tempo e hora de eu chorar aos pés do Senhor. Não adiantava nada, irmão. Não adiantava nada eu me desesperar. Não adiantava nada eu me descabelar. Não adiantava nada eu chegar aqui e querer falar para você resolver a situação, se era algo que Deus tinha que tratar comigo. Eu vejo na história dessa mulher, que Deus estava permitindo que essa mulher entendesse um pouco mais as coisas. Eu já falei uma frase sobre essa mulher aqui. Essa mulher desejava um filho, e Deus queria dar para ela um profeta. Mas ela queria um filho, e Deus disse: enquanto ela não entender que eu quero dar um profeta, eu não mudo a história dela. O problema nosso é visão. Deus queria gerar comigo e em mim, naquele período de adversidade que nós passamos, justamente era dependente de confiança. Porque nós somos preocupados, nós sofremos com as coisas, principalmente na questão do dinheiro. Se nós não vemos o dinheiro hoje na mão para pagar a conta na segunda-feira, nós já começamos a ficar desesperados, porque nós temos a necessidade de ver as coisas imediatas. E Deus estava querendo gerar na minha vida, e queria gerar na vida dessa mulher, algo muito único e muito pessoal. É tudo o que Deus tem tentado gerar na vida do seu povo. Essa mulher não vai em outro lugar, a não ser no Senhor para chorar. O que você quer dizer com isso, apóstolo? É tempo e hora de eu e você irmos ao Senhor com o nosso coração quebrantado diante dEle, nos derramarmos diante dEle, suplicarmos diante dEle, porque certamente Ele vai nos ouvir, mas é Ele que vai nos ouvir. É tempo e hora de nós fazermos do Senhor a nossa base. É tempo e hora de nós fazermos do Senhor o nosso sustento, mas não deixar gerar em nós nenhum tipo de situação que cause revolta e cause rancor. Irmãos, eu poderia ter dito: Deus, você me disse lá atrás, em 2004, que o Senhor estava colocando uma porta aberta que ninguém podia fechar. Por que o Senhor me deixa passar por isso? Deus, eu não aguento mais isso, eu quero fechar essa igreja, vou vender tudo que tem aqui, vou viver minha vida. Mas Deus estava querendo formar em mim o caráter dEle. Deus estava querendo gerar em mim a vontade dEle. Tudo que Deus estava fazendo nessa mulher chamada Ana era mostrar para essa mulher que os anseios, os sonhos que o Senhor tinha a respeito dela eram muito maiores do que ela podia imaginar.
Enquanto Penina dava para Eucana filhos, ele queria que ela desse para Eucana profeta. Enquanto eu e você ficarmos olhando para as situações adversas que nos assolam, que muitas vezes nos entristecem, que muitas vezes nos paralisam, se nós que continuarmos olhando para isso, os verdadeiros frutos que Deus quer sacar da minha vida e da sua vida vão ficar podres. Porque os frutos que o Senhor quer tirar de mim e de você são frutos de excelência. Diga isso comigo: os frutos que Deus quer sacar da minha vida são frutos de excelência. Só que antes dos frutos aparecerem, Ele vai nos espremer. Ou vou falar uma outra coisa para completar aqui, fica melhor. Antes dele sacar o fruto, Ele vai podar. Toda árvore boa passa pela poda, para que os frutos dela sejam melhor. E às vezes a gente não entende algumas coisas que estão acontecendo conosco. A gente não entende porque que Deus permite. Irmãos, por favor, para de achar que tudo que está acontecendo na sua vida é demônio. Para de ficar qualquer coisa. Escute, eu não sei para quem é isso aqui. Segura aí. Talvez Deus está querendo abrir os seus olhos. Para de tudo que está acontecendo. Você fala assim, está amarrado demônio. Você pode estar amarrando uma ação de Deus. Deus pode estar permitindo que uma adversidade chegue para completar a obra dele na minha vida e na sua. É necessário que eu e você ore dizendo: Senhor, eu preciso entender o que o Senhor tem para mim. E amado, Ele vai se revelar. Nós falávamos aqui terça-feira na nossa aula, que foi tremendo. Amado, escute, o Senhor olhou para a luz e falou assim: espera um pouquinho, você quis ser semelhante a mim, espera que eu vou fazer agora. Eu vou fazer um ser de uma coisa que não vale muita coisa, que é pó. Vou fazer um barro, um lodo, vou fazer alguém ali que vai ser imagem e semelhança minha, mas eu vou dar para ele um negócio que você não tem. Eu imagino que naquela hora Lúcifer ficou louco. O que ele vai dar para esse povo que eu não tenho? Ele deu o Espírito dele para que habitasse em mim e você, para que eu e você se relacionasse com Ele. Ou seja, não era para eu e você ficarmos desesperados no meio das adversidades, era para nós orarmos em espírito com Ele e entender o que está acontecendo. Ele deu o Espírito dele para nós, justamente para nós nos relacionarmos com Ele. E essa mulher nos ensina que no momento de aflição, ela não correu no Eli. Seu Eli, olha, coloca a mão na minha cabeça. Seu Eli, faz uma campanha comigo. Seu Eli, me dá um frasquinho de óleo ungido. Seu Eli, me dá um saco de sal. Seu Eli, me dá uma rosa. Não foi isso que ela foi fazer. Ela chega e se prostra. Ela chega e se humilha. Ela chega, ela se entrega, ela quebranta o coração dela. Então é tão forte isso que no versículo de número 11 diz assim: e votou um voto dizendo, irmão, ninguém vota à toa, alguém vai votar por um propósito. E essa mulher, quando ela se quebranta diante do Senhor, escute por favor o que eu tenho para falar para você. Talvez você não está entendendo nada que eu estou pregando, nem eu sei porque eu estou pregando isso hoje, mas escute, essa mulher só votou porque houve resposta no espírito dela. Quando? Quando ela se quebrantou. Aqui está a chave para alguém. Por que alguns não vê porta aberta? Por que alguns não vê resposta? Por que alguns não vê a Deus se movendo? Porque não tem havido quebrantamento nessa pessoa. Deus trabalha comigo e com você na área do quebrantamento. O que agrada, o que move, o que toca no Senhor, o que faz o eterno parar? Um coração quebrantado e contrito. Então quando há quebrantamento e nós temos um problema, me pergunte qual é? Se enrijecer. A gente tem um problema muito sério, irmão. A gente se enrijece. A gente endurece a nossa cerviz. E esse é o problema de muitos crentes, endurece. E Deus vai ter que fazer, sabe o que? Qualquer hora dessa? Quebrar. E é necessário muitas vezes ir lá na salinha para ser restaurado de novo. Então essa mulher se quebranta diante do Senhor, se prostra, se humilha, se entrega. Ela ora, ela clama, ela suplica. E olha que coisa tremenda. Por mais simples que seja a história, mas você precisa entender a ação dessa mulher. Ela primeiro chega arrebentada. Ela vai e ora ao Senhor. Ela vai e ora a quem, irmão? Ao Senhor. E olha o que acontece depois que ela se despoja daquilo que estava dentro dela. Ela ora e diz: Senhor, se o Senhor se atentar para a minha aflição, e o Senhor te lembrar de mim e da tua serva não te esquecer, mas para ela o Senhor der um varão, Senhor, eu vou fazer uma coisa. Esse menino que vai nascer,
eu vou dar ele para o Senhor, por todos os dias da vida dele. E Senhor, e mais ainda, esse menino vai ser nazireu, esse menino vai ser separado para o Senhor, sobre a cabeça dele não vai passar navalha, esse menino vai ser sacerdote na sua casa, esse menino vai te servir. Ela disse assim: Senhor, aquilo que eu quero não tem mais nenhum tipo de valor, se cumpra na minha vida aquilo que o Senhor quer. Vou te falar uma coisa, se tiver alguém perto do seu lado, fala para ele, preste atenção agora. Alguns de nós aqui estamos precisando fazer isso hoje. Pare de correr atrás daquilo que você quer e corra atrás daquilo que Deus quer para a sua vida. Deus só vai te atender o dia que você for buscar aquilo que Ele tem para você, não aquilo que você quer dEle. Ana queria um filho, e o Senhor disse: não dou filho, não vou te dar um menino, eu vou te dar um profeta. Mas quem teve que entender isso? Ana. Não foi o Senhor que disse assim: Ana, sou eu que estou falando com você, viu? Está vendo eu falando com você, Ana? Não foi isso que aconteceu. Ela orou, e o Senhor ministrou o espírito dela, e naquele momento ela entendeu que a súplica dela estava errada. Ela teve que fazer o quê? Uma conversão no seu clamor, e disse: Senhor, se tu quiseres me dar um filho, eu vou fazer uma coisa, todos os dias ele vai te servir, e o que o Senhor está me dando não é meu, eu devolvo para o Senhor. Se você está perseguindo alguma coisa, você não está vendo a porta abrir, hoje faça essa escolha debaixo dessa palavra, como profeta de Deus nessa terra. Eu digo para você, é hora de você dizer: Deus, eu não busco os meus anseios, eu não busco aquilo que é meu, eu só vou buscar aquilo que é seu, em nome de Jesus. E Deus vai estabelecer, porque ela faz esse clamor, entrega ao menino, o menino ao Senhor. Quem compreende o que eu estou falando, diga amém. Aí o versículo seguinte, versículo 12, diz assim, olha comigo: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Irmão, ela não chegou ali com pressa, ela clamou o Senhor e continuou ali orando. Essa mulher me ensina uma coisa tão tremenda. Você quer aprender o que eu vejo nessa mulher? Essa mulher não contava para os outros o que ela sofria. Prova disso que ninguém ouvia a voz dela. Prova disso que a Bíblia está dizendo ali que o Eli confundiu ela como uma embriagada, porque ele não ouvia ela falar, só via ela mexer na boca. Esse é o problema que a gente tem. A gente logo torna notória para as pessoas a nossa luta, porque a gente acha que é bonito contar para os outros que tem luta. A gente às vezes acha bonito tornar público o que nós estamos passando, coisa que na verdade Deus queria que eu e você entrasse na salinha da intimidade com Ele, no nosso quarto de oração, entrasse ali e suplicasse diante do Senhor. E essa mulher então mostra para mim e para você que Deus preza por um relacionamento tremendo, irmão. Deus tem procurado gerar na sua igreja, na sua noiva, um relacionamento, e aqui essa mulher está demonstrando para nós. Prova disso que, continuando ela de orar, o Eli observou ela. O Eli falou assim: espera um pouco, essa mulher já está aqui um tempão, clama, essa mulher está aqui orando, chorando. Essa mulher é de fogo, essa mulher está bêbada, essa mulher está louca. Na verdade, irmão, ninguém vai conseguir entender a vida de quem leva a vida do Espírito. Ninguém consegue compreender a minha e você se nós levarmos a nossa vida na dimensão do céu. As pessoas vão olhar para nós e achar que nós somos realmente loucos em depender do Senhor. Essas coisas que eu vivi, que eu passei e contei para você. Teve uma situação que nós vivemos, a profetisa Márcia está lá atrás, e se eu mentir, ela grita lá atrás. Ela disse assim para mim: Paulo, você vai buscar um gás? Eu falei: Márcia, eu acho que o gás custa 40 e hoje eu estou com 14. Então a gente pode comprar pão? E nós tínhamos um carro, um Vectra, e nós tínhamos colocado ele à venda, só que não vendia. E o irmão que estava vendendo ele para a gente falou assim: olha, eu vou pegar o preço máximo dele, aguenta que nós vamos vender. E esse dia que ela me pediu para eu comprar o gás era sexta-feira, só ia ter culto na igreja no domingo. Então qualquer fonte de recurso para mim aqui na igreja é o altar. Então nós só teríamos culto no domingo à noite. Então da sexta-feira até a segunda-feira Deus ia ter que fazer alguma coisa.
5h25 da tarde. Toca o meu telefone. Era o irmão. Pastor, oi. É o seguinte, tem um moço aqui, está interessado no carro. Eu disse, oh, que bênção. Aí ele falou assim, só que, quando ele falou só que, eu falei, ih. Eu falei assim, só que é o seguinte, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou tirar 200, 300 reais do carro e vou dar de comissão para o vendedor. E eu estou pegando 5.000 à vista aqui, e o restante entra domingo, entra segunda-feira na sua conta. Você não pode dar uma corridinha aqui, pegar os 5.000? Naquele momento eu disse, amém, irmão, estou indo aí. Eu entrei no carro, nós tínhamos um outro carro que eu trabalhava com ele, e eu fui falando com o Senhor e agradecendo o Senhor. E nessa situação, a gente aprendeu muito, porque aonde entra o desespero, onde age o desespero, Deus não pode operar. Aonde há medo, Deus não pode se manifestar. Aonde há insegurança, Deus não pode completar a obra. Porque Deus só pode completar a obra onde tem um solo forte. Deus só pode continuar a obra onde tem estacas bem firmadas. E estacas no mundo espiritual chama-se fé. Se a minha fé não estiver firmada no Senhor, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu continuo firmado nele, amado, alguma coisa está errada então. E Deus não pode completar a obra. É necessário que a gente aprenda a viver dependente com o Senhor. Deus jamais vai desamparar o seu filho, Deus jamais vai desamparar o seu justo, mas para isso é necessário ter uma vida de intimidade. E essa mulher, eu queria que você entendesse, ela era uma Ana, quando ela chega para buscar o Senhor, quando ela então entende que ela precisava suplicar o Senhor. Mas o grande segredo de tudo isso que eu estou falando para você, que eu vou encerrar já, diga amém, que eu vou encerrar já, é uma coisa bem simplesinha. Eu só estou floreando essa história toda, para eu chegar num lugar com você, só para te mostrar o que é um passo de fé. Essa mulher, ela começa a conversar com o profeta Eli, você leu comigo, lá no versículo de número 18, vamos para lá para a gente encerrar. Versículo 18, você está entendendo o que eu estou falando? Você está falando amém para acabar logo ou você está entendendo mesmo? Então vamos lá, 18. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha aqui, ela chegou abatida, orou, esvaziou-se diante do Senhor, deixou todos os seus anseios lá no pé da cruz. Você sabe o que eu estou falando, né? A cruz lá não existia ainda, mas para nós, largou lá no pé da cruz e saiu de lá acabada. Não, saiu de lá feliz. Ou seja, eu sei em quem eu tenho crido. Já entreguei a minha súplica ao Senhor, não preciso mais lutar, é Ele quem vai lutar por mim. Quantas vezes a gente já não vem na igreja por causa de uma situação, por causa de uma causa, por causa de um problema, por causa de uma adversidade, a gente já orou o Senhor, mas não foi embora quieto, não foi embora certo de que Deus já tomou conta daquela situação. Quantas vezes a gente fica inquieto, preocupado, desesperado, querendo encontrar soluções para aquilo? Se você já apresentou diante de Deus, descansa, vai comer, vai dormir, vai descansar e vai celebrar a sua vitória em nome de Jesus. Inclusive, se tiver alguém do seu lado, fala para ele, vai comer, descansar e celebrar a vitória. Fala para você agora, vai comer, descansar e celebrar a vitória. Por que, apóstolo, você está falando isso? Porque aonde há um espírito atribulado e agitado, não se ouve a Deus. E tudo que o nosso adversário quer é me agitar e te agitar. Eu falava com o irmão aqui, e falava com o Mike também hoje antes de começar o culto. Teve um culto que Deus falou demais conosco aqui. Deus falou conosco que era para nós abrirmos covas nos vales. Deus disse isso. Deus falou aqui para nós num culto de quinta-feira, me lembro como se fosse hoje.
Abre cova nesse vale que você está. Ou seja, Deus estava falando assim para nós naquela quinta-feira, ó, não importa a situação que você tiver, está na luta, na guerra, na aflição, na afronta, está sendo humilhado, não importa, se tiver tudo isso no lugar que você está, abre covas. E o Senhor nos deu uma direção, que ao amanhecer de um novo dia, as águas iam descer, iam transbordar. Foi isso que o Senhor nos disse. Eu disse para esses irmãos que eu conversei, eu falei, interessante, no mesmo culto que Deus falou isso conosco, tinha diversas pessoas aqui. Tiveram pessoas que ouviram essa palavra e se posicionaram. Tiveram pessoas que ouviram essa palavra e ela foi simplesmente uma palavra, não fizeram nada, e a vida está toda lascada hoje, nem na igreja está mais. Está tudo arrebentado. Por quê, irmão? Porque não ouviu a voz do Senhor. E essa mulher me ensina isso. Naquele momento, ela falou assim, Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, e o Senhor quiser me dar um filho, então, eu vou dar ele para o Senhor agora. Eu entendo agora, Senhor, que eu não quero um menino para me alegrar a minha casa, eu quero um menino para alegrar a casa do Senhor. Senhor, eu não quero uma vitória para mim, eu quero uma vitória que engrandeça o nome do Senhor. Senhor, eu não quero que o Senhor faça alguma coisa para que eu receba fama ou receba honra. Eu quero, Senhor, que o Senhor faça alguma coisa que o seu nome seja exaltado através dessa vitória. Era isso que Ana estava dizendo para ele, Senhor, se tem alguma coisa que o Senhor quer fazer para mim, pode fazer, mas eu tributo tudo para ti. E, irmão, uma mulher que não tinha filho, querendo gerar um filho, faz um voto desse. Senhor, se você me dá, eu devolvo para você. Ele fica na sua casa, fica para você. Ah, apóstolo, pelo menos ela ia falar assim, eu gerei um filho. Não, irmão, quem gera quer cuidar. E ela fez o quê? Não, Senhor, eu entendo o que o Senhor quer de mim agora. Eu entendo que o Senhor tem algo muito maior além de mim. Ei, escute isso aqui, presta atenção, pega isso, ó. Enquanto essa mulher achava que um menino alegraria ela, o Senhor está dizendo assim, estava dizendo para ela, Ana, se você entendesse o que esse menino que eu quero te dar pode te alegrar, escuta, imagina se ela quisesse uma criança para a casa dela, imagina agora ela sabendo que ela era mãe de Samuel, ele cresce, começa a servir ao Senhor, imagina esse homem vai e unge o rei de Israel, irmão do céu, a alegria dessa mulher. Às vezes a gente quer que Deus faça uma coisa tão comum para a gente, que a gente não está conseguindo ver, que Deus quer nos levar numa plataforma, quer nos levar num âmbito de maior grandeza. Eu profetizo que o Senhor vai ampliar os seus horizontes, vai alargar as suas tendas, por isso amplia as suas estacas, porque é tempo de alcançar o sobrenatural do Senhor. Tem alguém que pode passar raiva no adversário aqui hoje e glorificar o Senhor? Irmão, você quer me ver? Você quer me ver eu ficar louco? Você quer ver eu ficar maluco? É eu encontrar crente de cara amarrada. É eu conversar com crente, chegar aqui na igreja. Irmão, nós estamos criando um ambiente para adorar o Senhor. Aí chega o irmão na igreja. Mas pera um pouco, irmão. Na casa de Deus é lugar de júbilo. Na casa de Deus é lugar de celebração. Na casa de Deus é lugar de adoração. E a gente chega. Vamos adorar o Senhor. Meu Deus! Meu Deus, eu me torno parecido com aquilo que eu adoro, irmão. Se eu adoro a televisão, a novela, a programação da novela, eu me torno parecido com aquilo. E por isso que o diabo tem conseguido arrancar um monte de gente da igreja. Se contamina com as coisas do mundo, depois não tem vontade de adorar a Deus mesmo, irmão. Não tem. Agora você está entendendo que eu estou falando? Que a parábola das 10 virgens é o que vai acontecer com a igreja no arrebatamento? Eu estou falando isso aqui já há quase um ano aqui na igreja. Nós temos que tomar cuidado, porque Jesus vem buscar a igreja, Jesus vem buscar a noiva, só quem quer se relacionar com Ele. E essa mulher nos ensina que ela escolheu se relacionar com o poderoso. Por quê? Ela ouviu Ele deu a instrução, então ela sai dali com o semblante renovado. Aleluia, glória a Deus. Ela sai tão renovada que o mistério da mensagem não é nada do que eu falei até agora. O mistério está aqui, versículo 19. Quer dizer, acho que na palavra de Deus tem mistério, né? Tem revelação, né? Versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Olha agora a revelação onde está. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Agora, a revelação. Eucana conheceu a Ana e sua mulher. Essa é a revelação. O quê? Onde é que tem revelação aí, apóstolo? Olha onde tem revelação.
A Ana saiu de lá da oração. Aleluia. Deus vai me dar um filho. Chega em casa com o marido, o que ela faz? Procura o marido. Por quê? Ela tinha convicção que Deus iria cumprir a resposta da sua petição. E nós? De vez em quando a gente vem na igreja, pede, clama, sai da igreja, chega no serviço, acabado, acorda no outro dia com uma derrota, se esquece do que fez. Ana não. Ana orou, se arrumou, se alimentou. Eu imagino que ela passou uma maquiagem, irmão, pegou o que ela tinha de mais bonito em casa, chegou no marido e falou assim: vem que é hoje. E ele falou assim: hoje o que, mulher? Você é estéril? É hoje, Deus falou. Mas não está escrito, apóstolo, mas a Bíblia diz que Eucana conheceu a ela. Eu estou dizendo para você que essa mulher teve uma atitude de fé, sabendo que o Deus que ela servia não iria negar. Sabe o que está... posso falar mesmo? Você vem domingo? Sabe o que está faltando para nós? Postura. Ontem eu li isso do Paulo César Baruch. Ele escreveu isso, que ele tem o hábito de fazer massagem na esposa dele. Ele mais gosta de receber do que fazer. E aí a esposa dele falou assim: eu vou chamar uma moça para fazer uma massagem em mim, e vou chamar um moço para fazer uma massagem em você. Vamos fazer uma terapia, marcar uma massagem. Aí eles foram fazer uma massagem. Aí quando ele está lá, a pessoa está fazendo massagem aqui nas costas dele, ele começou a gemer. Aí ele falou assim para o moço, viu, você não poderia me passar alguma coisa específica que eu possa mudar, de repente passar essa dor, não sei, eu estou sentindo um desconforto. O massagista falou assim para ele, falou assim: olha, o problema não é remédio, pomada, ou é eu aliviar minha mão. O problema é a postura que você tem. A sua postura de sentar, a sua postura de deitar, a sua postura está errada. Naquele momento que o massagista falou aquilo, o Espírito Santo falou para ele: viu, não adianta nada as pessoas quererem serem massageadas nas igrejas, se elas não mudarem a sua postura. Se você quer mudança de vida, tem que haver mudança de postura. Não é massagem que muda ninguém, irmão. Não é eu falar o que você gosta de ouvir que vai mudar você. Você vai se tornar pior amanhã. O que tem que acontecer nos cultos, irmão? Eu ouvi uma palavra, sair daqui dizendo assim: meu Deus, como eu sou fraco, como eu devia ter feito isso antes. Jesus, mas hoje me apodera. A palavra tem que me incomodar. A palavra tem que me confrontar. A palavra tem que olhar para dentro de mim e falar assim: você está vendo como você não tem feito nada? Eu tenho que sair dos cultos. É assim que acontece comigo quando eu leio um texto. Por quê? Eu falei domingo, né? A gente que é pregador é muito cheio de falar assim: eu vou preparar a palavra. Quem somos nós para preparar a palavra? A palavra já está pronta. O pregador que tem que se preparar para Deus poder falar, né? E a gente tem essa mania. Mas na verdade, queridos, às vezes Deus começa a falar algumas coisas comigo, específicas comigo, que eu olho para mim e falo assim: meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Outro dia, eu estava meio sem o que fazer aqui na igreja, fui lá no meu quartinho de coisas arrumadas e peguei os DVDs de 2007. Os primeiros DVDs de pregação aqui. E eu pus. E comecei a ouvir, eu falei: meu Deus do céu, quem é esse louco que está pregando aí? Porque, irmão, eu dava uns gritos, eu fazia uns negócios, que eu falava assim: meu Deus do céu, o que é isso? Jesus, eu tinha uma toalhinha em cima da mesa, eu me cobri, eu falei assim: Jesus, não acredito que sou eu. Aí o Senhor falou para mim, falou: Paulo, esse período aí, eu precisei deixar você fazer isso, para que as pessoas pudessem ver que eu era com você. As pessoas precisavam ver, mas agora está num outro nível. Agora as pessoas precisam ver que você é comigo. Agora mudou. Agora o negócio é diferente, Paulo. É você que escolhe andar comigo. E quanto mais você escolhe andar comigo, mais coisas eu vou te falando. E às vezes acontece isso, o Senhor começa a falar e eu sou confrontado de que eu preciso uma mudança de postura. Essa mulher nos ensina isso. Ela saiu dali da oração dela, ela falou assim: o quê? A chave para que um filho nasça é o relacionamento. Irmão, escute agora, eu vou terminar, diga aleluia. Pode falar aleluia. A chave de uma vitória para mim e para você só vem através de um relacionamento. E esse relacionamento é relacionamento íntimo. Com quem? Com Ele.
Se eu clamar, sabendo com quem eu me relaciono, eu vou descansar. Se eu clamar, mas eu não sei se vai, sei lá. Foi o que o Elias falou para os profetas de Baal. Falou, viu? O que acontece aí? Não respondeu ainda? Acho que ele foi dar uma passeada, ou está dormindo, sei lá. Elias zombou dos profetas de Baal. Por quê, irmão? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele chega diante do Acabe e fala assim, ó, segundo a minha palavra. A autoridade que esse homem tinha. Por quê? Relacionamento. Por isso que o Senhor disse para Josué, Josué, não se espante, não se atemorize, só tem uma coisa, tenha bom ânimo. Vão existir dias, Josué, que a coisa vai estar terrível e parece que você está sozinho. Quando você se sentir assim, Josué, saiba que sou eu que estou com você. Inclusive, fala para você mesmo, quando eu me sinto sozinho, é quando Ele está comigo. Posso falar uma coisa para você, bem no espírito agora? Ele deseja que você fique sozinho com Ele. Você não faz ideia como Ele tem suplicado para que a gente fique sozinho com Ele. Mas a gente está preocupado, está buscando, clamando, correndo, vai para cá, vai para lá, e a gente não dá tempo para Ele. Vamos dar um tempinho para Ele? Vamos suplicar ao Senhor, vamos ter passos de fé, vamos sair daqui hoje certo do que aquilo que nós vamos apresentar diante dEle. Nós vamos nos relacionar com Ele e vai romper em nome de Jesus. Podemos ficar em pé?